tarde, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o impeachment da Dilma Rousseff. O processo de impeachment da Dilma tem início no dia 2 de dezembro de 2015, quando o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acata o pedido feito pelo ex-jurista Hélio Bicudo e pelos advogados Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Esse pedido se baseia em crimes de responsabilidade fiscal que a Dilma teria cometido em seus mandatos, quando ela editou entre 2014 e 2015 decretos da ordem de 18,6 bilhões de reais sem autorização do Legislativo, sobretudo para o financiamento do Plano Safra. Temos também a questão das pedaladas fiscais, que foi quando o seu governo deixou de repassar em tempo hábil a bancos públicos e privados os recursos referentes a pagamentos de benefícios sociais como Bolsa Família. Temos também a questão amplamente explorada pela mídia e pela opinião pública dos esquemas de corrupção da Petrobras que estavam sendo revelados pela Operação Lava Jato, sobretudo a compra da refinaria de Passadina, que teria sido feito de forma desvantajosa para a administração pública, e a Dilma, enquanto presidente do Conselho Fiscal da estatal à época, deveria ser responsabilizado por esses atos. Outro fator que a gente pode citar que colaborou nessa questão do impeachment da presidente é a questão da crise política que estava acontecendo no Brasil. Para tratar dessa crise, a gente pode apontar como antecedente dela as manifestações que ocorreram no Brasil inteiro em 2013. Essas manifestações elas tiveram como ponto de partida o aumento da passagem em São Paulo, mas elas também defenderam pautas como o combate à corrupção. Aí no ano seguinte, 2014, a gente tem as eleições no Brasil, na qual a Dilma é reeleita com 51,64% dos votos, tendo como maior oposição ali o candidato do PSDB, Aécio Neves, que até então era senador. Outro fator que colaborou para toda essa polêmica e toda essa crise política que estava acontecendo, no Brasil e colaborou para o impeachment da presidente foi a questão da Lava Jato, que ela começou em março de 2014 e foi elaborada pela Polícia Federal, que tem como objetivo destrinchar um esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro. Dessa forma, após a Dilma ser reeleita, a gente entra em 2015, com o Eduardo Cunha ele sendo presidente da Câmara, sendo eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele vai fazer a maior oposição no contexto do impeachment contra a Dilma, porque ele era aliado da Dilma, o PMDB até então era aliado do Partido dos Trabalhadores, mas aí eles rompem essa aliança e por conta do PT, dele ter votado a favor da cassação do mandato do Eduardo Cunha, que estava com seu nome envolvido no Conselho de Ética. E aí, como medida de retaliação, ele acata o pedido do Miguel Reale, do Hélio Bicudo e da Janaína Pascoal de impeachment da presidente. O impeachment da Dilma Rousseff ele não teria acontecido se não fosse uma grave crise econômica que o Brasil enfrentava. Essa crise ela acontece, na verdade, ela começa em 2008 nos Estados Unidos e ela assola todo mundo, fazendo com que o mundo inteiro deixe de consumir não só os produtos brasileiros, deixem de comprar uns dos outros. E em 2014, a partir do segundo mandato da Dilma, há uma mudança na política brasileira econômica em que o Estado deixa de fazer investimentos e oferecer subsídios, que era uma característica do governo Lula e do primeiro mandato Dilma. E a Dilma passa a colocar em prática uma política de austeridade fiscal para ter o controle da inflação. Só que isso, na verdade, agrava a situação econômica do Brasil, porque tira o dinheiro de circulação interna. E em 2015, no auge das manifestações populares, as agências americanas de avaliação, de classificação de risco, elas diminuem a nota do Brasil, fazendo com que aumente a fuga do capital do investimento externo. Essa nota é rebaixada novamente em 2016, que aí sim a nossa indústria, o nosso comércio mostram realmente os seus piores índices em 2016 e em 2017 essa crise econômica ela agrava no maior índice de desemprego que o Brasil teve. Em 2011 ocorreu um movimento popular chamado Primavera Árabe. E esse movimento foi o primeiro a ser utilizado a rede social para poder reunir pessoas. E isso teve repercussão muito grande na mídia mundial
E, inclusive no Brasil, quando em 2013 teve a manifestação, que não é pelos 20 centavos, não é por 20 centavos, não é pelos 20 centavos, que uniu pessoas em diversas capitais, inclusive mais de 100 mil pessoas na capital aqui de Vitória, Espírito Santo, onde no Brasil surgiram diversos grupos contra o governo Dilma, inclusive o MBL, que a partir de 2015 foi organizando manifestações junto com grandes empresários que estavam financiando para depor o presidente Dilma. Então, como conclusão de uma série de fatores econômicos, políticos, sociais, nós temos a eclosão do golpe de 2016, e é interessante colocar que foi um golpe porque, apesar de todos os fatores, a política de austeridade que não deu certo, nós temos que levar toda a insatisfação vinda das urnas, nós temos que levar em consideração que a justificativa, o que validaria o impeachment, que seria o crime de responsabilidade, não aconteceu, né? Porque pedaladas fiscais, elas são um mecanismo rotineiro de diversos governos estaduais, municipais, para fazerem as contas públicas fecharem, né? Então a gente tem essa série de fatores, temos as manifestações das ruas, temos a pressão midiática, a pressão política vindo do próprio Eduardo Cunha e do PSDB, que depois das eleições de 2014 começa com o movimento de invalidar o resultado das urnas e de tentar implodir a governabilidade da Dilma. E isso chega no seu ponto máximo quando o PMDB, liderado pelo Michel Temer, abandonam a base aliada do governo, deixando a Dilma completamente isolada e sem a possibilidade de permanecer com essa habilidade, com o mínimo de estabilidade que ela tinha até então.